Por dentro do varejo na APA Show 2023. Este episódio foi gravado no estande da InWave durante a feira APA Show. A InWave é uma empresa desenvolvedora de tecnologia para o varejo com foco no aumento da eficiência operacional e patrocinadora exclusiva do podcast PDV. Olá, eu sou Gustavo Carré, gravando o PDV Por Dentro do Varejo, direto da APAS 2023, com meu amigo Bruno Cordoni, que é especialista em varejo e vai falar pra gente tudo que ele sabe sobre gestão de estoques. Bruno, como que o varejista pode identificar as principais oportunidades de melhoria em gestão de estoque? Beleza, primeiramente muito obrigado pelo convite aí, Gustavo, e parabéns aqui pela iniciativa do podcast, né? Trazer um pouco de luz e tecnologia para esse mercado que é carente, e você traz alguns insights muito interessantes. Bom, eu acredito que hoje o varejista, para ele identificar oportunidades na sua cadeia de suprimentos e na sua gestão de estoque, na verdade, na minha opinião, todo o varejista ele já sabe que ele tem esse problema. A questão é que até então ela não estava tão gritante como agora, porque com os entrantes de novos canais, de tecnologia e cada vez uma concorrência a mais... Até acelerou muito por conta da pandemia, né? Sim, sem dúvida. A pandemia, justamente por isso, justamente quando veio a pandemia, o pessoal olhou para o seu estoque, para a gestão de estoque e identificou, não só para a gestão de estoque, mas para a gestão do varejo como um todo, que ele precisava se modernizar, precisava otimizar os seus processos, principalmente porque empresas que nunca passaram a ter dificuldade de caixa começaram a olhar para você ter uma dificuldade de caixa por conta das lojas fechadas, e aí eles olham para o estoque e falam, olha o tanto de dinheiro parado que eu tenho aqui. Verdade. E por muito tempo isso não foi um problema para muitas empresas, por mais que todo varejista ele entenda que ele possa distribuir melhor. Poxa, a distribuição da sua mercadoria entre as lojas, isso é o core de todo varejista. Sem dúvida. E hoje em dia, com a concorrência, todos os processos precisam ser otimizados, e aí ele olha para o seu estoque e vê que há oportunidades ali. Estoque equilibrado hoje é uma dor para todo varejista de todos os tamanhos. Sem dúvida, não interessa o segmento. Não. A gente está falando muito de supermercado, mas basicamente você encontra isso em todos os segmentos. Exatamente. E é aquela história quando o lago está cheio, você não vê a ponta dos galhos, né? Só quando dá aquela crise, dá aquela apertada, né, no cinto, é que você vai sentir onde que o calo dói, né? Exato, e é justamente nesse momento em que a água dá aquela baixada que eu acredito que a indústria ela passa por um momento de inovação, de fato, de toda a indústria. Porque... busca de produtividade. Exato. Né? É o que a gente viu, a gente estava até comentando agora há pouco que a última vez que a gente se encontrou foi na NRF, em Nova York, e foi um assunto muito bem pautado lá, a questão do back to basics, né? Sim, que é você voltar a olhar para o que você faz, olhar para os básicos, para que você consiga aprimorar e otimizar isso, para que você consiga extrair mais suco dos limões que você tem, vamos dizer assim, da sua estrutura, né? E hoje a tecnologia ela vem para ajudar nesse processo. Então, é um momento em que o varejista tem a oportunidade de otimizar o que ele já faz, com muita ajuda de tecnologia e cada vez mais. Agora aí falando de inteligência artificial, machine learning, enfim. Excelente. Mas me fala agora, Bruno, já que a gente entrou finalmente nessas questões da prática, né? Como é que é isso na prática? Porque a nossa audiência, em grande medida, é formada por varejistas. Sim. Não são especialistas em tecnologia, mas são pessoas que vivem o dia a dia ali da loja. Sim. Traduzindo em ações práticas ali, que tipo de ajuda que a tecnologia vai dar para esse varejista? Falando em gestão de estoque, a gente pode otimizar a gestão do estoque do varejista por conta de colocar inteligências, ferramentas e soluções que utilizam de inteligência e uso massivo de dados e machine learning para que consiga aprender com a movimentação do seu estoque para poder sugerir qual seria a melhor distribuição para que ele não tenha excessos, que é uma grande dor do varejo, e também não tenha rupturas. Né? Cara, deixa eu te fazer um parênteses aqui antes. Desculpa te interromper, cara. Faltar é tão ruim quanto sobrar? Talvez sobrar em muitos momentos é pior, porque o problema é sobrar e faltar.
O problema é, você olha para sua cadeia, você tem o produto e você identificou que você perdeu essa venda mesmo tendo o produto na cadeia. Isso é muito doloroso. Você perdeu nas duas pontas. Entendi. Né? Você mobilizou o recurso e não vendeu. Exatamente. Você alocou, ele só por um problema de alocação, você perdeu uma venda de um produto que você tem. Então, às vezes, você tem, numa rede com inúmeras lojas, você tem uma unidade que está com excesso de um produto que ele não vende, só que esse produto ele pode ter um bom desempenho em outra loja, só que ele está alocado erroneamente, na outra loja ele está em ruptura. Então você perde venda naquela loja que está em ruptura, sendo que você tem na sua cadeia esse produto. E aí você pega uma rede aí, vamos dizer, com uma rede pequena, com 10 lojas, com em torno de 10 mil itens, a gente está falando de 100 mil combinações, de decisões que precisam ser tomadas, de quantos itens ser mandado para cada filial. Você pode colocar um grupo de pessoas, aí, de 100 pessoas, é quase que humanamente impossível você dar o mesmo grau de sensibilidade para todas essas combinações. O que acontece é que os caras eles acabam manjando mais dos itens de curva A. Se você perguntar pro gerente do supermercado quanto que vai vender de cerveja na semana que vem, ou de leite, que são produtos de curva A, talvez ele sabe intuitivamente, de cabeça, mas e o alicate de unha? É verdade. Né? Que é um produto de curva C e um produto que dá rentabilidade para ele. Então, esse produto acaba ficando esquecido e é aí que a gente incorre muito em ruptura. E que uma solução que vai dar um tratamento igualitário para todos esses itens e vai seguir a regra que a gente mandar ela seguir, que ela se torna muito vantajosa. Porque ela consegue reduzir muito esses casos. Grosso modo, o que a inteligência artificial está fazendo é fazer um forecast do que vai acontecer no futuro, quer dizer, olhando para frente, falando, vai faltar isso, ou reforça aquilo, ou, enfim, ele está fazendo uma ação preditiva. É quase que isso. E por que eu digo quase? Porque quando a gente fala em forecast, quando a gente fala em previsão, a gente tende a pensar a longo prazo. E sendo que hoje a gente tentar fazer forecasts a longo prazo, a gente tem estudos que dizem que está cada vez menos eficiente a gente fazer estudos a longo prazo. Tá. Por quê? Porque é cada vez mais variável. Pô, estourou uma bomba nova lá na Ucrânia, isso interfere no preço da commodity, que interfere no poder de compra brasileiro. A velocidade da informação, a velocidade da comunicação está acelerando também as mudanças. E está deixando cada vez mais difícil a gente ter previsões assertivas. Então, aqui o que a gente vê como mais eficiente é reagir em tempo real ao que está acontecendo no ponto de venda. Então, vamos dizer que eu tenho um aumento de demanda de certo produto, de uma blusa numa rede de fashion. Pô, eu tenho um aumento pontual naquela região, o ideal é que eu consiga reagir em tempo real, ao invés de tentar prever o que vai acontecer. O que vai acontecer, exatamente. Já que a gente está falando desses aspectos práticos, como que isso se paga? Porque nós estamos falando aqui de investimento em software, investimento muitas vezes em infraestrutura de rede também, para ter uma internet eficiente, enfim. Alguma coisa de back-office ali, alguma retaguarda. E, logicamente, treinamento, capacitação dos gestores que vão ter que tomar essa decisão também de uma maneira diferente do que eles vêm tomando hoje. Como que se paga isso? Quer dizer, porque toda vez que eu converso com um varejista, ele fala, pô, isso dá ROI, isso não dá ROI. Pronto. É fácil entender como é que isso dá ROI? Eu entendo o pensamento do varejista e tem que pensar assim mesmo. A questão é, hoje o varejista ele se encontra com diversas soluções que vêm bater a porta dele a todo momento. E tem muitas oportunidades interessantes. Na minha opinião, o varejista ele tem que encontrar e definir quais são as prioridades dele e o que ele tem que resolver primeiro. E com certeza tem algumas soluções que entregam muito mais ROI que outra. A nossa solução mesmo, a OneBit, ela entrega hoje um retorno talvez em 6 meses de uso, o cara paga a solução por 5 anos. É uma entrega muito disruptiva de valor. É uma redução de estoque aí na casa de mais de 30%, é uma redução, um aumento na disponibilidade de produtos e redução de rupturas na casa dos 70%. Isso traz um retorno muito grande. Você imagina aí uma rede grande, qual que é o volume de estoque que ela carrega diariamente? Imagina você reduzir isso em 30%, 40%. Quanto de dinheiro você está trazendo diretamente para o seu caixa? Ou você reduzir a sua ruptura em torno de 70%, quanto que isso não converte em venda diretamente? Isso é potencial de venda perdida, tá? Mas o que a gente vê hoje no varejo é que o varejo se deparou com esse problema. O problema da pandemia trouxe
essa sensação de urgência de se digitalizar pro varejista, e o varejista ele olhou pro TI dele e pro setor de tecnologia dele e falou, tenho muita coisa para fazer. E aí tenho muita coisa para fazer, e aí ele olhou pro RP dele e falou, poxa, para eu conseguir vender no e-commerce eu preciso melhorar meu RP, para eu melhorar meu RP eu preciso melhorar meu setor de TI. E no setor de TI hoje o que eu vejo é que talvez muitos varejistas não enxergaram ainda o setor TI com a devida importância que ele tem hoje, porque hoje eu costumo dizer que o TI deixou de ser back-office e agora é core. Sim. Tá? Ele tem que olhar, porque tem muita solução que se propõe a resolver problemas do varejista. Mas se ele não tiver um setor de TI adequado, ele não vai ter tempo hábil para conseguir aplicar tudo isso. Qualquer setor de TI, tá todo mundo abarrotado de trabalho. Ouvindo o que você está falando, me lembra de uma frase de um palestrante que ilustrou e que eu trouxe para algumas palestras minhas. Né? Esse é um livro de 2013 que falava sobre a reengenharia do varejo. Né? E a frase que se marcante é assim: software eats retail. Na tradução para brasileiro, né, é o seguinte: o software está jantando o varejo, né, grosso modo. Né? A gente recentemente fez todo ano a gente faz aquela planejamento, aquele estudo, aquela reflexão de quem são as pessoas importantes, quem são as pessoas que decidem, quem são as pessoas que influenciam. Nos últimos 3 anos, não que mudou, mas nossa percepção mudou. De um influenciador de decisões para ser a pessoa mais importante dentro da empresa, para vender tecnologia, para melhorar a produtividade, para melhorar resultado. Exato. Então, assim, o papel de TI, o papel do profissional de TI, porque aí nós temos software, hardware, enfim, a gente tem, dentro do grande guarda-chuva, né, de TI na empresa, a gente percebe que hoje, uma grande rede, uma rede média, rede pequena, o dono, ou acionista, ou diretor, ele não toma uma decisão importante, seja qual for, sem que um cara desse esteja na sala. Ainda bem. Bruno, já fica aqui o convite para outros PDVs e curta-feira, curta o nosso stand aqui. Agradeço, muito obrigado. Valeu.